Shalom, meus irmãos. Boker Tov, bom dia. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Mashiach Yeshua. Que o Eterno possa trazer grandes bênçãos no dia de hoje para todos os irmãos que estão acompanhando essa página. Esse é o podcast do canal Fábio Pires. Hoje, dia 9/12, e estamos com a mensagem 72 do podcast do canal Fábio Pires, com o tema A Origem de Hanukkah e sua importância para os dias atuais, para hoje. Esse tema é um tema muito conveniente para essa celebração que vai acontecer em breve. A celebração vai acontecer no dia 25 de Kislev, hoje é dia 23 de Kislev, dia 9 de dezembro, e estamos aqui, na verdade, trazendo mais uma vez esse tema de uma celebração tão importante como a celebração de Hanukkah que nós temos, e que não é pelo fato de ela não estar na Torá, não ser uma das festas da Torá, que ela não tem importância, tá, irmãos? E tem muita importância, sim, porque nós precisamos verdadeiramente nos ater a isso, que eu vou explicar essa importância hoje, né? E para que os irmãos possam também saber que uma celebração, ela, estando ou não na Torá, ela permanece, tem a sua importância, principalmente quando ela foi colocada lá naquela época da antiguidade, principalmente antes de Mashiach e Yeshua, que é o caso da celebração da festa das luzes, da festa da dedicação. Nós vamos observar o motivo para isso, né? Então, que o Eterno possa abençoar a todos os irmãos que estão aqui conosco. Agradeço pela participação daqueles que já têm, né, estado nesse trabalho, visto esse trabalho. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, @Fabio73book, @CETDerzahav, @Relacionamentos da Torá. Nós estamos também com a livraria Kedushá. Se você quiser adquirir algumas das nossas obras, você pode acessar lá também no Instagram, em @Livraria Kedushá. Você pode deixar o seu contato lá no nosso direct para que você seja adicionado no grupo de WhatsApp da livraria Kedushá. Nós estamos no Twitter também, em @Fabio73b. Lá nós temos mensagens diárias, mensagens de bênção para todos os irmãos. Se você também quiser nos enviar um e-mail, perdão, nós estamos já respondendo vários e-mails, agradecemos aos irmãos. Aqueles que ainda não foram respondidos, aguardem um pouquinho, por favor, tá? E, como eu disse, eu sou só um nesse trabalho, abaixo do Eterno e abaixo de Mashiach, que o Eterno me dá essa misericórdia de estar vivo para fazer esse trabalho. Eu gosto muito desse trabalho de fazer um trabalho de conscientização. Nosso canal é um canal totalmente diferente, né? É um canal de conscientização espiritual, que é aquilo que nós precisamos para os dias de hoje. Sobre fatos proféticos ou sobre fatos naturais, eu deixo ao critério dos outros queridos irmãos que trabalham com muita competência. Então a gente precisaria aí fazer um canal diferente, trazer temas diferentes, como nós estamos trazendo, que são pouco tratados, inclusive pelos outros canais, né? Nós estamos, então, com uma citação. Yohanan 10, versos 22-23. Eu já fiz a minha brachá para Brit Hadashah. Se você tem a sua Bíblia junto contigo, por favor, você vai lá para João 10, Yohanan 10, versos 22-23, que diz assim: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Yeshua estava no templo, caminhando pelo pórtico de Shlomo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Começamos a nossa reflexão aqui.
Agradecemos os irmãos que estão se manifestando, que estão no chat. Obrigado pela compreensão. Obrigado pela compreensão do chat também de ontem, que nós passamos aos irmãos. Nós estamos focando, né, nós estamos num assunto bem determinado. Nada mais do que a gente poder tratar sobre esse tema. Em cada programa nós trazemos um tema diferente. Se você tem uma pergunta, quiser fazer um comentário, pode até deixar aqui no chat, mas eu, tratando de um tema específico, eu não vou responder algo que de repente não tenha a ver com o assunto que nós estamos pautando, tá, irmãos? Então você manda um e-mail para nós, faça um comentário, faça uma pergunta. Se eu conseguir responder, se eu tiver competência para tal, para responder, Baruch Hashem, responderemos, tá? E para aqueles que estão chegando agora, por exemplo, nós começamos esse trabalho no dia 13/7, então você tem lá partido dentro das nossas páginas a mensagem de abertura. Você vai encontrar lá muitas mensagens. Nós estamos hoje na mensagem número 72, então são 73 mensagens, e você vai ter acesso a vários temas, vários assuntos, temas espirituais, temas históricos. Tratamos sobre a pessoa de Yeshua, tratamos sobre o contexto histórico de Israel, profecias, servo sofredor, tantas outras palestras que nós fizemos aqui nesse formato de podcast, que é um formato de rádio, tá, irmãos? É como se fosse um programa de rádio. Um grande diferencial, não temos comerciais. Então, aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. E que o Eterno possa abençoar a vida dos irmãos com essa mensagem que está sendo colocada aqui. Nessa mensagem, irmãos, nós vamos abordar então, como nós falamos, o tema de Hanukkah. Algumas pessoas que não celebram Hanukkah porque simplesmente dizem que está fora da Torá. Se está fora da Torá, então eu não tenho interesse. Ok, a gente até considera isso, mas nós não concordamos. Porque essa celebração está referenciada ao livro de Macabeus. Por exemplo, se fala tanto do livro de Enoque, o livro de Enoque não está no Tanar. Se fala tanto do livro dos Jubileus, tanto do livro de Yashar, estas obras não estão na Torá. E nem por isso essas obras não deixam de ter a sua importância. A versão da Bíblia Católica incluiu, por exemplo, a primeira e a segunda Macabeus, incluiu Yehudit, incluiu o livro de Sabedoria, e são obras, na minha visão, muito importantes também de serem conhecidas. Então, o cânon católico se diferenciou aí do cânon judaico, muito interessante, né? E, para mim, a grande injustiça foi o livro de Enoque. Então, o livro de Macabeus, como um livro histórico, contém um fator sobrenatural, mas trata da redenção de Israel na expulsão dos gregos seleucidas da sua terra. Observem a tamanha importância, então, que nós vamos tratar hoje dessa celebração, e por isso que ela, na verdade, ela ecoa, né? O mundo judaico agora no dia 10 vai trabalhar, amanhã no caso, vai trabalhar esse tema de Hanukkah. Não é um feriado, não é considerado como um feriado, mas na verdade a gente vai hoje tratar do tema histórico e amanhã nós vamos tratar do tema de convenção, de como celebrar esse tema tão importante. Então vamos lá, vamos verificar o que é Hanukkah. Vamos fazer uma leitura direto de um dos maiores sites que nós temos no mundo judaico, que é o site do Rabat, para a gente poder saber exatamente sobre essa celebração. Nós já começamos com a participação de Yeshua nessa festa, na festa chamada Festa da Dedicação, Festa das Luzes. Não é? Então, para você que quer saber um pouquinho mais sobre o que é Hanukkah, você vai ter a informação e o acesso agora a isso. Espero que você possa compreender, espero que você possa internalizar, receber isso, e se você decidir fazer a celebração, que seja feita. Tá? Repito, respeitamos a posição de outros irmãos que não celebram Hanukkah, mas a pessoa não pode chegar e falar assim, não celebre. Jamais. Isso já nós não concordamos, porque isso seria também trazer impedimento de uma celebração de um ponto tão espiritual e tanta importância para
para a nação de Israel, para você que está fazendo Teshuvah, sendo que o próprio Messias esteve nessa celebração. Ora, como que alguém pode falar, não façam isso porque ela não está? Não concordamos, então fica aqui porque você pode de repente ouvir algo num canal e aqui você vai ouvir outro completamente diferente. O que que você vai fazer? Você vai refletir, ponderar e pesar. E, de preferência, ore ao Eterno. Nunca fique sem orar, sem ter essa conexão com o Eterno. Vamos fazer uma oração então antes, meus queridos. Bendito seja o teu nome, Santo Pai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos traga a tua elucidação, nos traga o teu conhecimento, que o Senhor abençoe as nossas vidas e a vida de todos aqueles irmãos que estão nesse momento acompanhando essa transmissão desse podcast, de mais um programa que o Senhor nos dá a permissão, a liberdade para assim fazê-lo. Te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach, que as tuas bênçãos recaiam sobre as nossas vidas e todos aqueles que estão aqui, daqueles que vão também acompanhar esse programa. Abençoe os seus parentes, abençoe todos aqueles ligados a esses queridos irmãos que certamente após essa mensagem serão ainda mais luz para aqueles que precisam conhecer das tuas benéficos, daqueles que precisam conhecer daquilo que tu tens preparado para nós. Muito obrigado, Adonai, querido e amado, por ter dado o teu filho amado Yeshua HaMashiach, e por ele também participar da festa de Hanukkah, como está marcado em Yohanan, capítulo 10. Bendito seja o teu nome, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã presente aqui, que possamos trabalhar de uma forma agradável a ti, Hashem Yeshua HaMashiach. Amém. Hanukkah é a festa das luzes, festa judaica de 8 dias, celebrada com um acendimento noturno da menorá, preces e alimentos fritos. A palavra hebraica Hanukkah significa dedicação, e é assim chamada porque celebra a rededicação do templo sagrado, também chamada de Hanukkah ou variações. A palavra é pronunciada como um KH cultural, né? Então a nossa pronúncia seria com Hanukkah bem forte, tá, irmãos? O que na verdade Hanukkah celebra? Vamos para o contexto histórico dessa festa, vamos para o contexto histórico que nós temos de grande importância para que a gente possa se situar, para que os irmãos também possam se situar do porquê da celebração de Hanukkah. Bem, no segundo século antes da Era Comum, quando a gente fala antes da Era Comum, é antes de Yeshua, tá, irmãos? Os judeus também sabem disso. No segundo século antes da Era Comum, a Terra Santa era governada pelos Seleucidas, que eram sírios gregos, que tentavam forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas em vez da observância das mitzvot e da crença no Eterno. Mitzvot nós entendemos como mandamentos. Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis, liderado por Yehudá, um Macabe, ou Judas o Macabeu, derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra, expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e o rededicou ao serviço do Eterno. Quando eles procuraram acender a menorá do templo, isto é, o candelabro com 7 braços, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva que tinha escapado da contaminação pelos gregos. Milagrosamente, eles acenderam a menorá e o suprimento de um dia durou 8 dias até que novo azeite pudesse ser preparado sob condições de pureza ritual. Para comemorar e publicar esses milagres, os sábios instituíram a festa de Hanukkah. Bem, então vamos lá, irmãos. O cenário que nós tínhamos naquela época, nós vamos falar sobre o contexto histórico de Hanukkah, vamos trazer mais um contexto histórico mais forte. Quando nós falamos sobre os fariseus, a origem dos fariseus, isso foi no mês de, se não me engano, no final do mês de outubro, num dos nossos podcasts, nós falamos, inclusive, sobre a festa de Hanukkah, a celebração de Hanukkah, falamos sobre os Hasmoneus, porque eles participam ativamente, não é,
da expulsão dos gregos da nação de Israel, dos gregos seleucidas. Então, nós sabemos que havia um opróbrio, havia uma intimidação, havia uma aflição na nação de Israel, como quase sempre, né? Onde havia uma grande imposição das leis gregas para com Israel, forçando, por exemplo, os judeus, ou vamos colocar ainda por enquanto os israelitas, porque o termo judeu ainda não existia, forçando os israelitas a cumprir leis do homem, leis civis gregas, em prejuízo, em detrimento às leis do Eterno que estão marcadas na Torá. O que eu quero dizer? Quando houve essa influência dos gregos para com Israel, um dos primeiros pontos que eles fizeram foi alterar, ou querer alterar a religião israelita, aquela que foi dada no deserto, pelas 2 tábuas de pedra de esmeralda, a Moshe Rabbeinu, que foi entregue ao líder e que foi passada depois para a nação de Israel para que ela pudesse observar. E um dos temas por trás dos 10 mandamentos era o tema da circuncisão. E o tema da Brit Milá, da circuncisão, era um tema que para os gregos era algo escandaloso se arrancar o prepúcio do pênis do garoto, do menino. Eles então passaram a proibir esta prática. Passaram, na verdade, a perseguir os israelitas de cumprirem a Torá, de fazerem a leitura da Torá, de guardarem o Shabat, de fazerem as suas rezas, Shaharit de manhã, Minha à tarde, Arvit à noite. Proibiram dos israelitas fazerem as suas entregas sacrificiais, as suas expiações no templo, fazerem as suas entregas de uma cabra, de um cabritinho, de um bode, né, uma flor de efa, uma quantidade de flor de farinha que pudesse ser queimada, etc. E trazendo uma grande aflição, uma grande exploração espiritual, uma grande tristeza para a nação de Israel. Então isso, na verdade, irmãos, fez com que Israel decaísse espiritualmente. Ao passo que os gregos começaram a fazer sacrifícios de animais impuros, como o porco, de animais blasfemos, como o porco, dentro do templo sagrado, dentro do Beit HaMikdash. Muitas pessoas foram mortas. O cenário de catástrofe, a cada ano que se passava, um cenário de catástrofe em Israel, porque uma nação oprimida, que não podia cumprir os seus mandamentos, fez com que, na verdade, os israelitas tivessem uma vida espiritual oprimida por parte da nação vigente. Tempos depois, Roma faria algo parecido, se bem que o Império Romano ele respeitou a religião judaica. E tempos depois, a Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, faria a mesma coisa. Então é o mesmo espírito de opressão para com a Torá, tá, irmãos? Muito interessante isso. A gente fala porque, né? Muitos que não conhecem a Torá passam a criticar, então é um péssimo costume, mais uma vez, as pessoas que criticam a Torá sem conhecer, que nós temos vivido hoje, mais uma vez, um clima de críticas infundadas a respeito desse tema. Hoje a gente trata, irmãos, também de saber que a Torá é a árvore da vida que foi dada no Gan Eden. Mas muitas pessoas que criticam a Torá não sabem disso. Eu espero que essas pessoas possam, nesse caso, se arrepender também, inclusive, daquilo que é falado a respeito da Torá. A Torá é vida. O próprio Messias, Yeshua, cumpria a Torá e nos prescreveu que cumpríssemos a Torá. Isso
Isso é fundamental. Isso é incontestável. Então, quando a gente fala incontestável, que isso não tem fundamento para se contestar. Os 10 mandamentos já são a Torá? Sim. Nós já falamos aqui em vários programas. A Torá se abre com os 10 ditos, com as 10 palavras, como a gente pode dizer. Então, a nação de Israel, naquela época, eu estou falando aí de 100 anos antes de Mashiach, tá? Mais ou menos. Porque Israel, depois da expulsão dos gregos seleucidas, viveu aí 160, 165 anos de uma suposta tranquilidade e que a nação pôde prosperar até espiritualmente para que depois chegasse o Império Romano para oprimir novamente a nação de Israel. Então, Hanukkah se dá nesse clima, nesse cenário. Vamos falar um pouquinho da observação de Hanukkah depois, mas a gente vai focar ainda sobre o contexto histórico, e é fundamental nós conhecermos o contexto histórico. Esse é o grande problema do cristianismo, por exemplo. Eu costumo dizer que se o católico conhecesse a Igreja Católica, ele deixaria de ser católico e faria techuvá. Isso é um fato, eu defendo isso há muito tempo, já há muitos anos, desde que a gente fazia lives lá, começamos a fazer algumas lives que nós trabalhamos lá com Neemias e com os outros irmãos, o irmão Moré Marlon Ricardo também, e nós fizemos uma mostragem, né, uma mostragem do que era a Igreja Católica, falamos sobre a Inquisição, etc, desse mesmo espírito que vinha se repetindo e que está se repetindo agora também, tá, irmãos? Não pensem vocês que nessa grande perseguição que nós vamos sofrer, aliás, que já estamos sofrendo, né, em países muito mais abertos, matando cristãos, em outros países essa perseguição já começando através de medidas políticas. Não pensem vocês que essa perseguição ao conceito judaico-cristão, eu coloco nesse termo mesmo, porque é assim que é, né? Não existe um ódio do mundo espiritual, isso é passado para as pessoas pela Torá, por exemplo, para as pessoas cumprirem Torá, para as pessoas cumprirem a vontade do Eterno, para as pessoas terem uma vida diferenciada, que é isso que nós devemos ter. O conceito de Hanukkah se dá então, a história se dá então por volta de 200 antes de Mashiach. Os judeus viviam como um povo autônomo na terra de Israel, a qual nessa época era controlada pelo rei Seleucida da Síria. O povo judeu pagava impostos à Síria e aceitava a autoridade dos gregos seleucidas, sendo em troca livres para seguir a sua própria fé e manter o seu modo de vida. Pagavam um imposto. Existe uma religião aí, inclusive, que já praticou, que já fez isso, né? Uma religião que se diz que vem de Abraham, inclusive, chamada de a religião da paz, né? Chamada falsamente de a religião da paz, e que trata, na nossa análise, eu posso falar sim, porque eu estou baseado no artigo 5º da Constituição, no meu direito à livre fala, e esta religião, na verdade, também forçava aqueles que não se convertiam a ela, ao que os chamados infiéis pagassem um imposto quando eles fizeram a sua dominação na Europa, e também faziam isso no seu próprio território. Lamentavelmente, esse mesmo espírito do anti-Mashiach, né, chamado anticristo, ele vai acontecer, aliás, já está acontecendo, e como eu comentei, contra verdadeiramente aqueles que servem ao Eterno através da sua vontade expressa na sua sagrada Torá. Então os gregos seleucidas nessa época já faziam a mesma coisa. Então Israel teve um período de tempo que pôde cumprir a Torá, pôde fazer a sua circuncisão, pôde fazer os seus serviços, pôde entregar as suas expiações, etc. Em 180, Antíoco Epifânio, ele ascendeu, ele veio para o trono grego seleucida. Então foi um outro rei que resolveu piorar as coisas para o povo de Israel. Como ele era um braço do Império Grego, ele encontrou barreiras para a sua situação de dominação completa sobre o povo israelita. E o modo mais prático para resolver isso era dominar de vez a região de Israel.
mais precisamente a Judéia, que era ao sul, lembrando que Israel já tinha se dividido, o Império do Norte, né, Israel do Norte e Israel do Sul. Então Israel do Norte, na verdade, depois da parte babilônica, da volta babilônica, se resolveu achar como reino de Samaria. E Yeshua fala sobre a parábola do samaritano, nós tivemos problemas também dentro da Brit Hadashah, no sentido dessa parábola e nós explicarmos o contexto histórico dessa parábola, da parábola do samaritano, né? A aversão que os judeus tinham com os samaritanos. Impondo de maneira firme a cultura da Grécia sobre os judeus, sobre os israelitas, eliminado assim aquilo que os unificava em qualquer lugar que estivessem, a Torá. Então eles tinham aversão à lei do Eterno, eles tinham aversão à Torá. A mesma aversão que se tem hoje por parte de muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem religiosas. O rei Antíoco ordenou que todos aqueles que estavam sob seu domínio, em específico Israel, abandonassem sua religião e seus costumes. No caso dos judeus, isso não funcionou ao menos em parte. Muitos judeus, principalmente os mais ricos, aderiram ao helenismo, que é a cultura grega, e ficaram odiados e conhecidos pelos judeus mais pobres como helenizantes. Uma vez que ficavam tentando fazer a cabeça do resto dos judeus, do resto dos israelitas, para também seguirem a cultura grega, Antíoco queria transformar Jerusalém em uma polis, isto é, uma cidade grega, e ele infelizmente conseguiu. Em 167 antes de Mashiach, após acabar com uma revolta dos judeus de Jerusalém, então houve uma revolta anterior que foi mal sucedida, Antíoco ordenou a construção de um altar para o deus Zeus, que seja eliminado esse termo, erguido no templo, fazendo sacrifícios de animais imundos, isto é, não puros, não kasher, sobre o altar. E ele proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Então os irmãos podem perceber esse espírito, né, maligno, essa situação, essa potestade maligna, né, que pairava sobre Israel quando essa se encontrava pelo domínio dos gregos seleucidas. E nisso acontecendo, gerou, na verdade, um grande descontentamento, uma grande aflição, como eu coloquei, para a nação de Israel. A ponto, irmãos, de animais impuros, você já sabe daquilo que eu estou falando, nós já falamos sobre isso, inclusive. Vamos voltar também no assunto, em breve, a ponto disso ser, na verdade, uma blasfêmia, porque se matavam, ou se porcos, sacrificavam porcos no templo sagrado do Eterno. Na cidade de Modim, no sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra esses gregos, liderada por Matatiahu, um sacerdote judeu de família dos Hasmoneus, e seus 5 filhos. Aqui nós vamos ler os nomes em português: João, Simão, Eliezer, Jonatas e Judas. Então, Yohanan, Shimeon, Eliezer, Jonatan e Yehudá. Após a morte de Matitiahu, Yehudá toma a frente de batalha. Então, um dos seus filhos toma a frente da batalha, com um pequeno exército em sua maioria por camponeses. Mesmo assim, os judeus conseguiram vencer o forte exército de Antíoco no ano de 164 antes de Mashiach e libertaram Jerusalém, purificando o templo sagrado. Yehudá acabou conhecido como Yehudá Maccabi, isto é, Yehudá o martelo. Então percebam, irmãos, como o contexto, isso porque nós não entramos nem no ponto daquilo que os gregos faziam. Os gregos andavam nus, os gregos expunham os seus corpos nas ruas de Israel, escandalizando o povo. Os gregos tratavam, na verdade, de
comportamentos pagãos aos seus deuses estranhos, proibindo, inclusive, que os israelitas fizessem os seus rituais de orações. Então, eles praticamente, irmãos, proibiram tudo. E outra, tá? Eles invadiam as casas dos israelitas, isso em pleno território de Jerusalém. Os irmãos conseguem imaginar como é estar num país e ser dominado por outro, irmãos? Isso é terrível. Então, quando a gente fala sobre a influência grega, que depois passou para a influência romana, que os romanos copiaram tudo dos gregos, isso representou aflição, opróbrio, impedimento espiritual para a nação de Israel. Por isso que a nossa mentalidade precisa mudar. Nós não podemos ter referências com nada que se diz da cultura greco-romana. Aí as pessoas falam assim: poxa, irmão, tudo então que vem da cultura greco-romana não presta? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nosso compromisso não é com a cultura greco-romana, não é analisar as escrituras ou analisar a Brit Hadashah segundo uma ótica greco-romana, segundo uma ótica dos grandes oradores ou do pensamento socrático, do pensamento platônico, analisar as palavras de Shaul Hachalia segundo a visão dos romanos, a visão tradicional, filosófica greco-romana. Isso não nos interessa. Por isso que as pessoas precisam passar por um processo de techuvá grande para que elas possam aprender a pensar da maneira judaica, da maneira hebraica. Isto é, mandamento, prática. Respeito ao mandamento, respeito ao sagrado, respeito às coisas do eterno, ética para com o próximo, respeito para com o próximo, saber o lidar daquilo que você fala, o lidar com aquilo que você come, o lidar com aquilo que você vê, o lidar com o seu comportamento, o lidar e se restaurar com relação à maneira que você age, principalmente em primeiro lugar com o seu cônjuge, com os seus familiares dentro da tua casa. Então, há mínimos detalhes que o povo de Israel trata, irmãos, e que faz total diferença para as nossas vidas. Então, a parte cultural e religiosa de Israel estava, na verdade, sendo impedida de ser cumprida pelos gregos seleucidas. Vamos fazer um trabalho grande, inclusive, em breve, né? A gente vai ajeitar isso, em comparação do pensamento, da mentalidade greco-romana com a mentalidade hebraica. Nós temos já um vídeo sobre isso dentro do programa As Vozes da Techuvá, que você pode acompanhar, que foi feito em 2018. Está no nosso canal, são 13, uma série de 13 vídeos, entrevistas inclusive com lideranças do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, importantes lideranças, explicações de temas e trabalhos, etc. Então a gente vai analisar isso da melhor maneira possível e observar que todo o conceito material, o materialismo, o niilismo, o conceito filosófico de análise do mundo, segundo o conceito romano, segundo o conceito grego, não bate com o conceito judaico, irmãos. Nosso compromisso não é com este mundo material dominado por uma cultura alienígena, né? A cultura ou aos preceitos, ao cumprimento de mandamentos que nós temos dentro das Escrituras e da Brit Hadashah, inclusive. Isso é muito importante. O respeito ao sagrado, o respeito ao eterno. Começar isso em respeito aos mandamentos. O mundo greco-romano não tem respeito ao Shabat, por exemplo. Visto isso, o grande reflexo disso é a Igreja Católica Romana, que é a detentora do conceito greco-romano. Quem impôs esse conceito greco-romano para os ensinamentos de Yeshua? Quem retirou o Shabat? Quem disse que não é necessário comer alimentação pura segundo o livro de Levíticos, o livro de Vaikra? Quem é contra Brit Milá, a circuncisão, dizendo que quem faz Brit Milá está sujeito a ir para o inferno?
Tudo isso começou com a Igreja Católica, irmãos. Só que a Igreja Católica, ela teve esse respaldo, ela foi extremamente influenciada pelo contexto grego, já dentro desse contexto que nós estamos falando sobre Hanukkah, sobre os Seleucidas, isso aí 200 anos antes da vinda de Mashiach, e que depois, observem, quando Mashiach nasceu, vamos por aí no ano 3, né, porque existe aquela contagem errada, quando ele nasceu, existia já uma nova opressão para a nação de Israel. Isto é, sempre se tentou destruir Israel, sempre se tentou fazer uma opressão para com a nação de Israel. Isso é fato, tá, irmãos? A história conta isso. Pode pegar um livro de história que vai contar isso, não apenas a Bíblia. Não apenas a Brit Hadashah, mesmo também as escrituras, cativeiro babilônico, o cativeiro antes, né, o cativeiro em Mitzrayim, no Egito, e sempre assim, as culturas sempre querendo impor a Israel para sufocar o conceito religioso, o conceito cultural. E, infelizmente, são temas que se repetem na história. Né? Continuando, então, dentro do texto que nós estamos resgatando aqui, inclusive das nossas pesquisas, o festival de Hanukkah foi instituído por Yehudá Maccabi e seus irmãos para celebrar esse evento. Está marcado em 1 Macabeus, verso 59. Após terem conseguido a recuperação de Jerusalém e o templo, Yehudá ordenou que o templo fosse limpo, que um novo altar fosse construído no lugar daquele que havia sido profanado e que novos objetos sagrados fossem feitos. Quando o fogo foi devidamente renovado sobre o altar e as lâmpadas dos candelabros foram acesas, a dedicação do altar foi celebrada por 8 dias entre sacrifícios e músicas. Houve uma grande alegria. A Torá, um grande preceito da Torá, estava sendo novamente refeito dentro da nação de Israel. Até aqui viu-se a vitória do pequeno exército israelita. Esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre é mais natural e deu origem à festa de Hanukkah. Após a purificação da cidade santa e da casa do Eterno, foi constatado que só havia um jarrinho de azeite puro no templo, com um selo intacto do sumo sacerdote. Um jarro especial de azeite, cuidado especialmente pelo sumo sacerdote. Por quê? Porque para se acender a menorá, deveria ser um azeite puro, como tudo deve ser puro dentro do nosso relacionamento com o Eterno. E nós estamos lutando por isso, na verdade. O que é a nossa techuvá? É a restauração. Nós estamos lutando para estarmos puros perante a presença dele. Para que as luzes da menorá fossem acesas. E isso duraria apenas um dia. Mas milagrosamente durou 8. Tempo suficiente para que um novo azeite fosse produzido e levado ao templo para o seu devido fim, conforme manda a Torá. Muito importante, isso está marcado em Shemot 20, isto é, Êxodo 20, versos 20, desculpa, irmãos, Êxodo 27, Shemot 27, versos 20 a 21. Nós vamos deixar em destaque, inclusive aqui no nosso tema de hoje, muito importante, inclusive. Hoje nós estamos fazendo apenas o conceito, tá, irmãos? E para que a gente possa também tratar isso com os irmãos, para que vocês possam compreender, de repente ouvir novamente, né, esse podcast, tá? Então nós vamos deixar aqui um pouquinho em highlight, como a gente fala, em destaque aqui para os irmãos, e tratar desse tema com a sua devida importância. Quando a gente fala em milagres, esse milagre, né, da menorá, né, do azeite, ele não está descrito no livro de Macabeus, tá, irmãos? Ele está descrito no livro do Talmud. Né? Eu creio que isso também
faz com que, não havendo essa narrativa, com que aumente, na verdade, o fato de ter havido esse milagre. Algumas pessoas falam que esse milagre não aconteceu, tá? Outras pessoas falam que ele aconteceu sim e que há provas. Então, a gente, na verdade, relata o que os pesquisadores dizem. Uns que sim e outros que não. Então, nós estamos sendo aqui sinceros, tá? Em dizer, eu creio que tenha ocorrido esse milagre, mas algumas pessoas dizem que isso não ocorreu, mas a gente sabe, irmãos, de que as partes sobre milagres, sobre temas, mesmo os milagres de Mashiach, por exemplo, né, muitas pessoas duvidam disso, né, os judeus, inclusive, duvidam dos milagres que foram feitos por Yeshua, né, à sua época, e isso faz com que também paire aí uma sombra de dúvida. Então, algumas pessoas, inclusive religiosas do nosso meio, duvidam um pouco que tenha acontecido esse milagre. Vamos então na continuação, porque nós vamos terminar a nossa primeira parte sobre Hanukkah, hoje o contexto histórico. A Judéia ficou independente até a chegada do domínio romano em 63 antes de Mashiach. A festa é realizada no dia 25 de Kislev, que cai normalmente em dezembro, data onde o templo foi reedificado. É uma festa marcada pelo clima familiar e pela grande alegria. Encontramos os fragmentos históricos de Hanukkah nos livros deuterocanônicos de 1º e 2º Macabeus, e também em escritos talmúdicos, como nós colocamos. O mandamento principal de Hanukkah hoje é o acendimento da Hanukkah, que é a menorá, o candelabro de 9 braços. Por que 9 e não 8? Né? Porque, na verdade, precisa-se ser 9. Né? 8 braços são para lembrar o milagre dos 8 dias em que a menorá ficou acesa com o azeite que era para ter durado apenas um dia. O outro braço, que é chamado de shamash, que é o servente, é um braço auxiliar para o acendimento das outras velas. Segundo a tradição, somente ele, o shamash, pode ser usado para, se for o caso, iluminar a casa ou para outro fim, sendo que as outras velas só podem servir para o cumprimento do mandamento. A cada noite, uma nova vela é acrescentada até que se completem as 9. Outras tradições, como brincar com o servivon, o peão, onde em cada lado dele estão escritas as iniciais da frase Nes Gadol Haya Sham, isto é, um grande milagre aconteceu lá em Israel, também são válidas. E para quem está em Israel, a última palavra da frase é po, isto é, aqui. Então seria Nes Gadol Haya Sham po, para quem mora em Israel. Um grande milagre aconteceu aqui. Também há o costume de servir alimentos como o sonho com geleia, chamado de sufganiot, e as panquecas de batata, que são os latkes. Um grande número de historiadores acredita que a razão pelos 8 dias de celebração foi que o primeiro Hanukkah foi de fato uma tardia comemoração do festival de Sukkot, que é a festa das cabanas. Durante a guerra, os judeus não puderam celebrar Sukkot propriamente. Sukkot também dura 8 dias e foi uma festa na qual as lâmpadas tiveram um papel fundamental durante o período do Segundo Templo. Luzes também eram acesas nos lares e o nome popular do festival era, portanto, segundo Flávio Josefo, um grande historiador Flávio Josefo, o Festival das Luzes. Na verdade, se diz, e daquela época, até aqui nós celebramos esse festival e o chamamos de Luzes. Foi notado que os festivais judaicos estavam ligados à colheita das 7 frutas bíblicas, na qual Israel ficou famoso. Pessah é a comemoração da colheita da cevada, Shavuot do trigo, Sukkot dos figos, tamareiras, romãs e uvas, e Hanukkah das olivas. A colheita das olivas é em novembro, e o óleo de oliva ficaria pronto para Hanukkah somente em dezembro. Fantástica essa explicação, né? Vou até deixar marcado aqui para os irmãos, vocês que vão, inclusive, tratar de acompanhar, de repente, mais uma vez, esse tema de
de Hanukkah, nós deixamos aqui, na verdade, algo importante, porque quando a gente fala sobre festas, né, da Torá, a gente destaca todas as demais, né, festas que nós temos como contexto dentro do tema daquilo que nos foi dado pela lei, pela instrução do Eterno. Então, a pessoa que diz, poxa, eu não preciso cumprir festas do Eterno, aí a pessoa também ela está, irmãos, em falta com o Eterno, em falta em se fazer uma techuvá. Tá? Então, a gente precisa situar as pessoas no seguinte: festas da Torá, as 7 festas da Torá que nós temos são festas onde não há trabalho, onde você não pode trabalhar, como se fosse o Shabat. Tá? Na festa de Hanukkah, ela não é uma festa considerada como um Shabat, mas você precisa observá-la. Então você observa todas as noites, nós vamos explicar amanhã sobre essa celebração, você observa todas as noites e é fundamental que nós estejamos com reverência, isso é reverência ao Eterno. Irmãos, vamos deixar uma coisa clara, não é da maneira que você quer. Eu vejo muitas pessoas que falam, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, ou eu vou fazer aquilo daquela maneira, ou eu não vou fazer isso dessa forma. Então, assim, ou querem fazer, né, ao seu bel prazer, da maneira como desejam. Então, eu acho isso muito arriscado, porque nós temos um espelho. Um espelho o nosso é o povo judeu, a maneira como o povo judeu celebra certas festas. Você pode fazer de repente uma forma um pouquinho diferente, mas a essência ela precisa ser mantida. Por exemplo, eu não eu não me visto de preto e branco porque eu não faço lamentação sobre o templo, irmãos. Na verdade, estamos aguardando Yeshua. Eu não tenho essa necessidade, mas respeito os judeus que fazem isso. Só que os judeus sefaradim, né, da África do Norte, inclusive do Oriente Médio, eles se vestem com roupas coloridas. Eles não têm essa tratativa, né, do preto, do branco, da lamentação, do luto pelo templo. Isso é um ponto. Isso é algo. Agora, o que nós precisamos compreender é que existe um modelo a ser seguido, mas muitas pessoas acham que isso não tem absolutamente nada a ver e que podem fazer segundo aos moldes e aos critérios delas. Então, eu acho, sinceramente, irmãos, que existe, na verdade, um modelo, um padrão para que a gente siga, tá? Então, quando a gente respeita esse padrão, porque esse padrão já foi dado lá atrás, né, pelos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, tendo sido dado lá atrás, eu creio que a gente possa fazer um mínimo, né, de observância nesse sentido. Mas, enfim, cada um também fica com a sua livre consciência. Muito obrigado aos irmãos, estamos terminando esse trabalho, agradecemos a todos né, que acompanharam esse trabalho. Mensagem número 72 do podcast Canal Fábio Pires, a origem de Hanukkah e a sua importância para hoje. Então, nosso foco aqui é falar das coisas do Eterno, nosso foco é falar das bênçãos que o Eterno nos colocou, o nosso foco aqui é tratar verdadeiramente da história de Israel, consequentemente da história dos nossos patriarcas, da história dos profetas e da história do nosso Messias, Yeshua HaMashiach, que não fundou religião cristã, não fundou esse paralelismo que nós temos com o cristianismo. Este canal não é um canal cristão. Este canal é um canal judaico-messiânico, como alguns podem também pensar, judaico-nazareno, ok? Que resgata a origem de Mashiach, do nosso Messias, como um judeu, aquele que comeu, aliás, que nasceu, foi da sua circuncisão, né? Fizeram nele, cumpriram esse mandamento no 8º dia, é aquele que pensou, que agiu, comeu, ensinou, tratou, se comportou, aprendeu, predicou, isto é, pregou como um judeu e inclusive morreu como um. Então, muito obrigado àqueles que acompanharam esse trabalho, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos muito contentes
Que o Eterno possa vos abençoar, Beshem Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã, se assim o Eterno permitir, na mensagem número 73. Vamos continuar o tema de Hanukkah. Você pode nos achar, nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram. Você nos encontra também no Instagram, na Livraria aqui do Chá. Você também nos encontra no Twitter. E se você desejar escrever um e-mail para nós, teremos um prazer também tendo havendo a competência da minha parte para responder, faremos isso. Nós já estamos deixando as nossas mensagens, nossas informações aí para todos os irmãos. Muito obrigado, meus queridos. Que o Eterno vos abençoe. Que a Shalom do Eterno, que excede toda a compreensão, esteja sobre os irmãos. Nosso foco é falar das coisas do Eterno. Então, irmãos, foquem nisso. Não se deem atenção a outros pontos periféricos. Foquem nas coisas do Eterno. Preparem-se espiritualmente. Isso é muito importante. Busquem o Eterno. Nós falamos isso quase todos os dias. Busquem o Eterno em oração, em jejum. Nós temos que preparar a nossa vida, santificar a nossa vida, porque Yeshua está voltando e seremos cobrados por tudo aquilo que nós fizemos. Um grande abraço. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach.